Paz a todos. Vamos iniciar agora mais um vídeo, falando da palavra de Deus. E o versículo que eu vou ler hoje está em 2 Pedro 2. Vou ler o capítulo. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois vivendo eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa, por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade, insolentes e arrogantes. Tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Mas eles difamam o que desconhece e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas. Serão corrompidos pela sua própria corrupção. Eles receberão retribuição pela injustiça que causam. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas, regalam-se em seus prazeres quando participam das festas de vocês. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar. Iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. Malditos! Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Esses homens são fortes sem água e névoas, impelidos pela tempestade. A escuridão das trevas lhe está reservada. Pois eles, com palavras de vaidade, arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Prometendo-nos liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, então em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido voltarem as costas para o santo mandamento que lhe foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão voltou ao vômito e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Que palavra poderosa, né? Que Deus está nos falando. Então, irmãos, essa palavra, né, está nos falando das pessoas que conheceram um dia Jesus, né? Que um dia, né, estiveram na presença do Senhor, um dia estiveram cheios do Espírito Santo, um dia tiveram um encontro com Deus, conhecem da palavra de Deus, e muitos estão dentro das igrejas, né? Mas não tem uma vida com Deus. Então, queridos, esta palavra ela se aplica tanto às pessoas que estão dentro da igreja e tanto aquelas que já estiveram no caminho do Senhor e saíram. Então, vou falar primeiramente sobre aquelas que já estiveram na presença do Senhor, né? Conhecem, já estiveram cheios do Espírito Santo, já tiveram a presença do Senhor, já estiveram buscando, já tiveram até mesmo cargos, né? Foram ungidos, até mesmo a pastor, a presbítero, já tiveram uma função dentro da casa do Senhor, já tiveram um cargo de liderança. E por deixar o inimigo enganá-las, né? Porque a Bíblia fala, né, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, tanto as pessoas que, né, um dia tiveram dentro, né, da igreja, né, dentro da congregação, né, que a igreja somos nós, estiveram congregando, tiveram cargos de liderança, né, e abandonaram e largaram pelas coisas do mundo. O diabo veio, ofereceu os prazeres do mundo, as coisas do mundo, e elas deram brecha para que o inimigo entrasse. Que ele só entra quando nós damos as brechas para que ele entre. E nós temos que estar sempre, nos blindando, orando, jejuando, lendo a palavra, nos fortalecendo com as armas espirituais, para que o inimigo, quando chegar, porque ele vai vir, ele ataca todos, atacou até Jesus, veio tentar Jesus, porque ele não vai vir até nós, claro que ele vai vir. Só que nós temos que estar preparados quando ele chegar, temos que estar fortalecidos quando ele chegar. E nós só vamos estar fortalecidos para dizer não, porque ele vai atacar o ponto fraco, porque ele conhece a cada um de nós, ele sabe a fraqueza de cada um, e ele vai vir atacar justamente nessa fraqueza. Ele vai colocar na frente da pessoa aquela fraqueza. Então, para você poder dizer não, não, Satanás, eu sei que é você que está aí, pode sair, eu não quero, eu sou filho do Deus Altíssimo, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, e mandar ele sair, vocês têm que estar fortalecido na presença do Senhor. Assim como fala ali, né, que era melhor não ter conhecido. Porque quando você está na presença do Senhor e você dá lugar para o demônio entrar e fazer sujeira, imundícia, o diabo é sujeira, imundícia, leva a pessoa para o pior. E o templo do Espírito Santo, que já habitou o Espírito Santo, que é o nosso corpo, onde já habitou o Espírito Santo, onde já tinha sido livrado, ele diz que era melhor não ter conhecido do que conhecer de Deus, conhecer, ter o Espírito Santo e voltar para a imundície, e voltar para a podridão. É como a porca que volta para a lama, é como o cachorro que vai para o vômito. Olha que palavra forte, né, que Deus usa. E essa
e também das pessoas que estão na igreja, né, que não abandonaram, estão nos cargos, estão nos templos, estão, né, nas congregações, mas estão decaídas dentro da igreja, pois o demônio, principalmente nos dias de hoje, ele não quer, hoje e sempre, né? Ele não está tirando mais, tira pessoas, mas ele está preferindo usar as pessoas dentro das igrejas. Porque a pessoa acha que está certa dentro da igreja, fazendo tudo errado, mas está congregando. Então ela acha que está certa. Não, porque o líder faz, ele falou que é certo fazer, então está certo. Muitas coisas sendo feitas e que a palavra de Deus condena. Nós temos que examinar, Deus falou, Deus nos mandou examinar as escrituras. Aquilo que é pregado nos púlpitos, nos altares, nós temos que examinar se está segundo a palavra dele. Por isso que nós temos que ler. Nós temos a palavra, nós podemos ler. Nós não temos que nos guiar pela palavra de ninguém, temos que nos guiar pela palavra de Deus. Ouviu uma pregação, ouviu um ensinamento, você vai procurar ver se condiz com a palavra de Deus, com a Bíblia, as Escrituras. E se o líder que está à frente, se a vida dele condiz com o que está na palavra de Deus. Se ele está fazendo coisas erradas, cometendo atos errados e falando que é certo, e a Bíblia condena, e levando pessoas a cometer esses erros, porque a liderança é um exemplo. É claro que nós não temos que seguir exemplo, temos que seguir exemplo de Jesus. Temos que seguir os passos de Jesus. Temos que ser imitadores de Jesus. Mas as pessoas são levadas pelos líderes. Elas têm a vida dos líderes como exemplo de como que elas devem ser. E o líder, o pastor, tem que ser idôneo, irrepreensível, que está na palavra. E se não está sendo assim, então não está certo. Então eu não vou fazer o que ele está fazendo, o que ele está falando, que é correto, se a Bíblia condena, se a palavra de Deus condena. A Bíblia nos mostra, e tudo aquilo que Deus, na palavra dele, fala para nós não fazermos, é para a nossa própria proteção. Quando Deus colocou lá no jardim do Éden, lá, o jardim, colocou Adão, Eva lá e falou dessa que está no meio do jardim, dessa árvore, vocês não comam. Porque se vocês comerem, vocês morrerão. Aquilo ali era o quê? Era uma proteção. Eles tinham que obedecer à voz de Deus. Nós temos que ser obedientes ao nosso Deus, ao nosso Pai. E quando eles comeram, desobedeceram, ouviram a voz do Satanás, muitas coisas ruins aconteceram. Eles morreram, como Deus falou. E não era para morrer. Não era para o homem morrer. Tudo que Deus criou é para ser eterno. Mas entrou a morte, que depois Jesus venceu a morte, né? E nos deu a vida eterna, ali na cruz do Calvário. Mas por conta deste erro, dessa desobediência. E tudo que a gente faz, que a Bíblia condena e diz para nós não fazermos, que o nosso Pai diz para nós não fazermos, as consequências são ruins. Nós podemos fazer, somos livres, somos libertos por Jesus Cristo, nós podemos viver, podemos ser felizes, podemos nos alegrar,
Agora as pessoas falam, não posso fazer nada, tudo é pecado. Só que a Bíblia condena aquilo que é errado, aquilo que prejudica a pessoa. Isso que Deus condena, isso que a palavra de Deus condena. Alegria, diversão, Deus não condena. Agora, o vício, o adultério, a fornicação, coisas erradas, isso a Bíblia condena. Por quê? Porque faz mal para a pessoa. É uma proteção para as pessoas. Isso aí as pessoas não entendem. É para protegê-las, para que elas estejam santas, puras, libertas. Não com peso do pecado, com peso. Vai pesando, vai pesando. Chega uma hora que nem a pessoa aguenta. De tanta carga que está sobre ela. E vai abrindo portas e portas e portas para entrar demônio. Chega uma hora que tá uma legião de demônio dentro dela que ela não aguenta. Os porcos não aguentaram, né? Se jogaram. A legião pediu, manda a gente pros porcos. Os porcos não aguentaram. Se jogaram do precipício. E tem pessoas que estão com legião dentro delas. Demônios e mais demônios sobre elas. Então deve ser um peso, uma coisa horrível, né? E Deus não quer isso para nós, os seus filhos. Ele quer que nós sejamos leves, santos, puros. Por isso que ele fala para nós não fazermos essas coisas, para nós nos santificarmos. E é muito bom estar na presença do Senhor, se santificar, buscar o Senhor, buscar o nosso Criador. Muito bom nós buscarmos o nosso Criador. Sermos gratos por tudo que Ele fez. Ele nos criou, Ele nos formou. Ele criou essa terra para nós. Ele não criou terra para demônio. Demônio é espírito. Demônio era anjos, estavam no céu. Era para estar no céu. Mas como eles, o demônio, Satanás, quis ser acima de Deus, ele foi expulso do paraíso. E ele não tinha local para ir, ele veio para a terra. Mas a terra não foi feita, porque ele não tem corpo. A terra é para quem tem corpo. Tem chão, tem terra, tem água, tem ar, ó, que nós respiramos. Todas as coisas que estão aqui na terra foram feitas para nós, seres humanos, que temos corpo. O demônio não tinha lugar, ficou sem local, ele veio para cá atormentar os seres humanos, as pessoas. Mas ele só consegue chegar e entrar, ele entra muitas vezes nas pessoas, né? Como eu falei, legião de demônio entra. Se der legalidade, se der abertura para que ele entre. Se você estiver com o Espírito Santo dentro de você, se você estiver com Deus, com Jesus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, ele nunca vai entrar dentro de você. Ele nunca vai chegar perto de você. Você tem a autoridade de Deus para mandar ele sair fora. Tem a autoridade. Deus te deu. Teu Pai te deu. Jesus veio na terra para trazer o reino dele. Ele falou, o reino é chegado. E nós somos participantes. Nós pertencemos ao reino de Jesus Cristo. Que maravilha, né? Nós somos cidadãos celestiais. Nós estamos aqui na terra enquanto... no máximo, nós estamos aqui na Terra momentaneamente, né? O máximo que nós vivemos é 100 anos. E a nossa vida, né, é eterna, que, como eu já falei, as pessoas são eternas, tudo que Deus criou é eterno. Nós receberemos um corpo transformado e vamos morar na glória, a igreja de Cristo. Os salvos e os que não forem salvos vão ser jogados no lago de fogo, juntamente com os demônios. E nós temos a chance aqui de escolhermos para onde nós vamos, porque Deus não obriga ninguém. Deus não obriga, Ele quer por amor. Ele quer que nós chegamos até Ele por amor. Tem muitos que chegam pela dor, né? Pelo sofrimento, que não está aguentando mais de tanto sofrimento com o demônio, que o demônio causa sofrimento, causa dor.
Aí chega ao pé de Jesus, desesperado. E Deus está pronto para libertar. Enquanto ele não nos buscar a igreja e o Espírito Santo ser retirado, ele está pronto a perdoar, né? Todo aquele que se chegar até ele. E hoje, enquanto ele não vier buscar a igreja dele, ele está chamando. Venham, venham, venham. De Jesus, eu estou voltando para buscar a minha igreja. Ele quer o arrependimento. Ele está esperando que as pessoas se arrependam dos seus pecados, deixem o pecado e cheguem até ele. E essa foi a palavra de Deus hoje, né, para os nossos corações. E que vocês que estão ouvindo essa palavra, venham para Jesus enquanto é tempo. Se arrependam dos seus pecados. Jesus falou, tome a sua cruz e siga. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. E que nós não viemos viver e fazer as nossas próprias vontades, mas a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. É muito bom estar na presença do Senhor e ter a certeza da salvação. E pode acontecer o que for neste mundo, mas você, tendo a certeza da sua salvação, você não se desespera, você não tem aquele desespero, aquele medo. Você tem esperança no Senhor. A sua esperança está em Cristo. O seu Redentor vive. A palavra de Deus diz que o meu Redentor vive e se levantará ao meu favor. Seja qualquer situação, se você clamar por Ele, Ele vem e te socorre. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.